e no capítulo 1161 o Barba Branca não tivesse parado Kaido, provavelmente o Garp teria impedido que Kaido algum dia se tornasse um Yonkou de forma tranquila. Na verdade, talvez nem lembrássemos quem era Kaido hoje em dia. No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo no capítulo explosivo. Eu já tinha trago muitas informações sobre Shanks e Rayleigh nos spoilers anteriores, mas agora precisamos falar de uma lenda, o próprio Garp. Sengoku certa vez disse que Garp deveria ter se tornado um pirata por causa da forma como ele nunca aceitava se curvar ao governo mundial. E convenhamos, se isso tivesse acontecido, teria sido um desastre absoluto para a justiça. Vimos que Garp derrubava piratas sem piedade, ao ponto de até grandes lendas do mar ficarem intimidadas só de pensar em enfrentá-lo. O próprio Roger já declarou que se fosse para lutar de verdade, teria que chamar o Garp ou Sengoku, porque praticamente nenhum marinheiro era capaz de capturá-lo. E essa frase não foi dita de forma leviana, era na verdade uma forma de respeito ao homem que tentou prendê-lo diversas vezes. Até hoje, não sabemos ao certo qual era a verdadeira relação entre Roger e Garp. Não pensem que eles eram apenas marinheiros contra pirata. Parece que havia algo muito mais profundo ali. Como já compartilhei em outros vídeos, Garp e Roger não se enfrentavam apenas como inimigos mortais. Era quase como se fosse um duelo entre iguais, cheio de respeito, claro. O Garp inicialmente foi até God Valley para enfrentar Roger, mas no final das contas acabou sendo visto como o grande responsável por enfrentar a grande tripulação dos Rocks. Era como se ele estivesse abrindo o caminho para Roger conquistar seus objetivos. E aí vem a grande questão: como exatamente o Garp derrotou a temida tripulação dos Rocks? A forma como ele demonstrou sua força nesse evento é simplesmente assustadora. Na capa colorida deste capítulo, vemos uma cena bem divertida. O Zop está enfrentando um leão gigante em um jogo de pega-bichos de pelúcia. Os prêmios dentro da máquina são versões de personagens ligadas ao bando do Chapéu de Palha, como Sanji, Ace, Sabo, Dadan, Garp, Makino, Rayleigh, Barba Branca e até Shanks. Nami aparece abraçando pelúcias de personagens como Belemere, Nojiko, Kenzo, Heridas e Vivi. Já Zoro e Jinbe estão dormindo encostado em dois bichos de pelúcia gigantes de Dory e Brog. Shirahoshi surge ao lado enquanto Sanji joga uma pelúcia em forma de bug para eles. Chopper, como sempre, acaba sendo o mais azarado, que ele fica preso dentro da máquina de pega-brinquedos e chora desesperado. Robin, de fora, apenas observa e reza para que aconteça um milagre, já que não pôde ajudar. Frank percebe que ele já não tem muitas moedas para continuar o jogo, enquanto Brook, com seu corpo esquelético, interpreta o papel de uma das garras da máquina de brinquedo. Na mini-história A Jornada 43 de Yamato em Wano, vemos Yamato, Momonosuke e Kinemon rezando em um templo dedicado a Oden. Eles escrevem os nomes dos heróis de Wano em lanternas de papel, incluindo Oden, Toki, Ashura Doji, Izo, Yasui e outros que se sacrificaram pela causa. Mas isso tudo foi só a introdução, porque agora começa a verdadeira ação no capítulo 1161. A cena se abre em um caos total em God Valley. Dragon aparece protegendo duas crianças em sua fuga, mas de repente ele é atingido por um disparo de energia no ombro. Ele cai e as crianças despencam de seus braços. Uma delas bate a cabeça no chão e desmaia imediatamente. O ataque partiu de uma misteriosa cavaleira sagrada, uma mulher enorme com 2 tons de cabelo, presas afiadas e uma habilidade de disparar rajadas de energia pela boca. Essa mulher é apresentada como Muffy, membro de uma das 13 famílias fundadoras do governo mundial. Depois de ferir Dragon, ela avança para capturar as crianças, mas só consegue agarrar um dos garotos, que grita de pavor e revela sua posição. Enquanto isso, o outro permanece desacordado. A cena é brutal. Dragon, mesmo ferido gravemente, ainda tenta, com todas as forças, salvar os pequenos, como se isso fosse sua forma de compensar a culpa por ter participado desse jogo de caça desumano promovido pelos dragões celestiais. E claro,
Com o poder limitado que Dragon possuía nessa época, ele não tinha nenhuma chance de resistir. Tudo que estava era aceitar o sacrifício e entregar a própria vida. No momento em que a Cavaleira Sagrada Muffy ergue sua espada para dar o golpe final em Dragon, algo inesperado aconteceu. Ela foi cortada ao meio por Barba Branca, que apareceu de repente ao lado de Shiki, Big Mom e Kaido. O ataque de Barba Branca foi tão devastador que quase atingiu Shiki também, deixando o Leão Dourado furioso, como se tivesse sido traído. Já Kaido mostrava sua insatisfação com Lily por ainda não ter recebido a Akuma no Mi que ela havia prometido. De repente, um grupo de piratas cercou os quatro. Esses traidores decidiram abandonar os Rocks e, em vez de resgatar seus companheiros, pensaram que seria melhor matar aqueles quatro monstros para aumentar sua própria fama. Mas claro, não seria nada fácil. Barba Branca, Shiki, Kaido e Lily responderam à traição com ataques brutais, eliminando todos de forma avassaladora e mostrando quem realmente mandava. Enquanto isso, a Cavaleira Sagrada Muffy, mesmo tendo sido cortada ao meio, ainda estava viva e abraçada ao garoto chamado Shamrock. Confusa sobre o que diabos estava acontecendo naquela ilha, foi nesse momento que Dragon, caído no chão, reencontrou Shamrock, ainda inconsciente, e o pegou nos braços para levá-lo embora. Enquanto isso, Garp avistou alguns piratas poderosos ali perto e avançou contra eles sem hesitar. Ele desferiu um soco tão devastador que o solo inteiro tremeu e se partiu, liberando uma onda de choque que alcançou até os quatro piratas grandes. Mesmo assim, eles conseguiram se esquivar. Garp, porém, não dava trégua. Cada pirata que cruzava seu caminho era agarrado pelo pescoço como se fossem uma simples galinha indefesa. A fúria era tanta que até mesmo Barba Branca e Lily precisaram puxar Kaido para trás, impedindo de se meter na luta. Eles sabiam que enfrentar Garp naquele momento seria apenas desperdício de energia e também muita loucura. Então, os quatro grandes piratas recuaram, enquanto o herói da marinha continuava marchando atrás deles. Big Mom chegou a lançar um ataque massivo, uma combinação de Prometheus e Zeus, criando uma tempestade de fogo, mas nem mesmo isso fez Garp dar um único passo para trás. Pelo contrário, ele apenas debochou. Esse fogo mal dá para assar uma carne direito. Depois disso, correndo em direção ao centro da ilha, desesperado para encontrar sua esposa e filho. Sua companheira, chamada Ace, estava perdida em meio ao caos e localizá-los em uma situação dessas era praticamente impossível. Ao mesmo tempo, os piratas dos Rocks e a tripulação do Roger também se dirigiram para o centro de God Valley. Ambos tinham o mesmo objetivo: resgatar Shaki. Ainda não estava claro qual lado conseguiria alcançá-la primeiro. Ele, aproveitando a confusão, avançou direto para a área onde Shaki estava presa. Esse movimento pegou até Barba Branca de surpresa, pois Helg usou o confronto de Rocks como distração para poder se infiltrar, mesmo sem uma ordem direta de Roger. Helg estava decidido a salvar a mulher que amava. Enquanto isso, dentro da prisão, Shaki havia conseguido escapar das correntes, mas ainda enfrentava marinheiros que tentavam recapturá-la. Com toda a sua fúria, ela chutava qualquer um que ousasse colocar as mãos imundas nela. De repente, um dos cavaleiros sagrados surge diante dela, empunhando uma enorme massa com espinho. Ele a golpeia com violência, jogando-a ao chão. Seu objetivo era claro: matar Shaki ali mesmo. Ele afirmava que no fim das contas, ela já estava destinada a Garling e que tudo aquilo não passava de um jogo de poder. Com arrogância, Summers levantou sua arma para desferir o golpe final, mas antes que pudesse acertar, Helg interrompeu ele na hora certa, utilizando uma técnica chamada Igambana, mais conhecida como lírio, nome de uma flor lendária no Japão. Com um movimento veloz e preciso, seus cortes lembravam as investidas de Zoro em Onigashima, deixando pétalas vermelhas imaginárias voando no ar. Ao ver Shaki caída diante dele, Helg declarou: "Desculpe por ter demorado, mas desta vez eu vim para te buscar." Estas simples palavras fizeram os olhos de Shaki se encherem de lágrimas. Seu coração disparou
parar e a esperança renascer em meio ao caos. Rayleigh estende a mão para Shaq em uma cena que lembra muito quando Luffy estendeu a mão para Momo, mas aqui não era um gesto de irmandade, era amor verdadeiro entre os dois. Shaq, tomada pela emoção, finalmente desabou em lágrimas de felicidade. Ela abraçou Rayleigh com todas as forças e ele a envolveu em seus braços, unidos por lágrimas de alegria. Roger e Gaban, ao verem aquela cena, também se emocionaram, chorando junto, mas com um toque de ciúmes. No fundo, ambos sabiam que seus sentimentos por Shaq precisavam ser deixados para trás, aceitando que o coração dela havia encontrado em Rayleigh o amor verdadeiro. O diálogo entre os dois foi de cortar o coração. Shaq, chorando, disse: Rayleigh, você demorou demais. E Rayleigh respondeu: me perdoe por te fazer passar por tudo isso. Sei que você teve medo, mas agora eu nunca mais vou te deixar. Nesse clima carregado de emoção, Roger e Gaban quebraram o momento com ironia. Pelo amor de Deus, em vez de ficarem se agarrando, bora acabar logo com isso. Já basta desse showzinho romântico aqui. Logo, a tripulação de Roger gritou, celebrando. Shaq havia sido resgatada. Agora o foco era outro: encontrar os tesouros de God Valley e garantir que todos escapassem dali com vida. E assim chegamos ao fim do capítulo 1161 de One Piece. Um capítulo repleto de ação, emoção, revelações impactantes. E antes de encerrar, quero mencionar o nome de todo mundo aqui que colou nos últimos vídeos: Adão Cardoso, Gek, Pedro Cândido, Tretas da Patrulha, Heloísa, Caio, MSB, Rafa, João. Quer ter seu nome mencionado aqui embaixo? Basta comentar qualquer coisa. Então, muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todos. E se você não é inscrito, eu vou te fazer esse convite agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma informação sobre o One Piece.